Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online. A garantia de uma formação completa. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria. E aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? E nós, negros mesmo, tipo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio, e é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade. Olá, mais uma edição do nosso programa Negros em Foco. Hoje, nós temos aí a presença de vários pesquisadores. No primeiro momento, trago um convidado, o professor e pesquisador Carlos Machado, que vai trazer justamente a questão do histórico dele, a questão em razão do trabalho de pesquisa e de investigação sobre as temáticas étnico-raciais e também sobre a história dos afros brasileiros, né, e o contexto também africano. Nós temos aí a presença da grande jornalista Cláudia Alexandre, também pesquisadora em razão da temática, né, que nos dá, mais uma vez, a grande honra de tê-la aqui no nosso programa. E sem dizer, né, dessa referência máxima, Fernando Penteado, né, títulos que não faltam, né, Fernando? Porque, além de uma referência em razão do nosso trabalho, também é um autodidata, um pesquisador, é uma pessoa que trabalha em razão das nossas referências étnico-raciais e o contexto da cultura africana, e precisamente em razão da questão da cultura e a cultura musical, né, que é o samba, o grande legado, o grande acervo da nossa história. Nosso tema de hoje, ele perpassa justamente pela data, pela a homenagem às comemorações do bicentenário da independência. Daí fica a pergunta, que independência? Que grito foi dado? Em que momento foi dado? E aí? E a visibilidade em razão do contexto das pessoas negras e negros naquele momento? Nós não temos esse registro na história. E daí, para dialogar um pouco, eu trago justamente essas perguntas para o professor Carlos Machado. Professor, traga para nós essas questões aí que precisam ser trabalhadas. Muito obrigado pelo convite, pelo reconhecimento do meu trabalho, Universidade Zumbi dos Palmares e todas as pessoas envolvidas. Gratidão. A data do 7 de setembro de 1822, ela foi uma construção do poder branco, masculino, português e brasileiro, sediado no Sudeste, especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as províncias mais ricas da colônia, e são essas pessoas que estão nesses dois estados chaves, nessas duas províncias chaves na época, e suas elites que vão construir essa data, e colocando São Paulo nessa história, bairro do Ipiranga. Então, e foram construir uma narrativa de uma forma que o povo não participasse. Então, quem se lembra de como nós fomos educados sobre esse assunto, o que se quer passar é que um homem branco, príncipe português, filho do rei Dom João VI,
nos deu a independência. E nós aceitamos essa dádiva, essa beleza que foi a independência do Brasil em relação a Portugal. Não houve guerra, não houve derramamento de sangue, foi tudo muito bonito, muito pacífico. Essa é a visão que se quis construir. Mas, na realidade, não foi bem isso. A população negra, ela luta há séculos pela sua liberdade. E no contexto do século XVIII, com a filosofia iluminista desenvolvida na Europa Ocidental, criou-se a necessidade de questionar essa ordem monárquica, absolutista, e pensar em realidades novas de independência, tanto da França, quanto de suas colônias, e quanto dos países que eram dominados por países europeus, ocidentais. Você trouxe a abordagem em razão da visibilidade do povo negro. E daí, Cláudia, você poderia trazer a questão em razão da visibilidade feminina no contexto histórico, principalmente da independência? Olá, amigos do Negros em Foco, é um prazer novamente estar conversando com vocês. Admiro demais a professora Cleide, que está conduzindo tão bem os programas. Meu mestre, Fernando Penteado, meu outro mestre, né, Carlos Machado, que tem nos ensinado o quanto nós negros fazemos parte dessa história civilizatória que nos tenta incluir a todo momento, né? Eu queria iniciar falando sobre como esse ano de 2022, quando a gente fala em bicentenário, a gente conseguiu um pouco mais avançar nas disputas de narrativa. Quando a senhora me pergunta sobre a questão das mulheres, e é muito importante porque a gente passa a debater não só uma história mal contada sobre nós, né, sobre nós negros na história do Brasil, e sobre uma história mal contada sobre a própria independência do Brasil. Então, o que eu observei, eu faço parte da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, já um anexo, né, político, e para discutir as questões étnico-raciais e a comunicação, e falar de visibilidade é muito importante, principalmente de nós, mulheres negras, nessa história, né? Então, quando a gente pergunta qual a importância do povo negro nessa história, interessa muito para nós dizer que homens e mulheres negras estiveram há muito mais tempo, 100 anos antes, 100 anos antes de 1822, a gente já estava fazendo uma história política de resistência contra a presença, não só o regime escravista, mas a presença de Portugal nesse território. Quando o professor Carlos Machado ele nos lembra que a independência verdadeira que nós, enquanto povo minorizado, temos que celebrar é o 2 de julho, porque aconteceu a independência da Bahia, eles dizem na Bahia que é a independência do Brasil na Bahia, porque é quando a gente tem efetivamente a expulsão de Portugal desse sistema dominante que no Brasil que a gente enfrenta até hoje. Mas a gente não pode esquecer que mulheres negras estiveram desde sempre lutando, não só por uma emancipação da vida brasileira, mas também da participação da presença negra. Então, quando a senhora fala de mulheres negras que estiveram participando e desde sempre estamos construindo essa história, procurando que esse Estado democrático seja de direito também para nós mulheres que, infelizmente, ainda estamos na pirâmide social, a gente tem que lembrar de personagens como a Dandara, muito antes, naquela organização do Quilombo dos Palmares, que é um nome que salta de lá, mas é um nome que também a história hegemônica e oficial permite que a gente celebre, mas muitos nomes de mulheres estão ali construindo os quilombos, e em especial essa sociedade de Quilombo dos Palmares, e depois da derrocada do Quilombo dos Palmares, nós, mulheres, continuamos nessa luta. E aí é que a gente vai falar de Maria Filipa, que está na centralidade dessa história sobre a independência, e é uma história que está no subterrâneo das memórias oficiais. Então, quem é Maria Filipa? E essa disputa de narrativa nesse bicentenário da independência mal contada,
a gente tem figuras de mulheres brancas, mas mulheres negras em especial, e a Maria Filipa, ainda bem, ela saltou, para que a gente, a partir de agora, ao disputar a narrativa sobre a independência, coloque focos de mulheres negras nessa história. E Maria Filipa fica aí como um grande símbolo, assim como Luísa Maim e outras mulheres negras que nós estamos disputando. E eu não poderia trazer a questão aqui do nosso grande mestre, Fernando Penteado. Fernando, o que a gente poderia aí trazer em razão da questão do período e da independência? Já se pensar em fazer aí um samba em razão desse período, contar essa história, né? Porque é uma forma de resistência através da cultura, da dança, da música? Olha, gente, boa tarde a todos, professora Cleide, minha amiga Cláudia Alexandre, professor Carlos. Realmente, eu estou tendo uma aula aqui, hein? Nossa, que prazer participar desse programa Negros em Foco, e cada vez que eu participo eu saio bem mais abastado no meu conhecimento. O pouco que nós conhecemos hoje da história do negro no Brasil foi contado pelas escolas de samba, que começaram a fazer enredo falando de nós, falando de Zumbi, falando de Dandara, falando de Luísa Maim. E o pouco que nós conhecemos é isso. E eu digo mais assim, a nossa invisibilidade, ela está explícita em todos os cantos, né? Nós participamos da criação de tudo isso, só que sempre nos fechavam a porta, nos deixavam na cozinha, que nós servíamos de cozinheiros, né, de cozinheiras, né, para eles. E como é que nós vamos sair disso? Só o dia que nós começarmos, professora Cleide, nos organizarmos mesmo, eu estou entrando até num outro assunto, nos organizarmos politicamente. Enquanto isso perdurar, nós vamos ficar na invisibilidade, que ninguém nos quer na sala sentado. Como nós podemos ter visibilidade? Que um ano depois da nossa pseudo-abolição, que não teve, na Constituinte de 1889, né, já logo teve lá no parágrafo da Justiça o quesito de vadiagem, né, que era quem não tinha trabalho. E quem é que não tinha trabalho naquela época? Era nós que fomos expulsos das nossas fazendas, onde pelo menos trabalhávamos como escravos, mas tinha trabalho. Depois teve a liberdade que não veio, caímos na marginalidade total e no esquecimento. Então, professora, para nós, o povo negro, essa liberdade ainda está na garganta para ser gritada. Nós temos que realmente nos reconstruir, e isso vocês que são bem jovens, eu peço a vocês que prestem atenção nesse sentido. Vamos nos reconstruir, sabe? Porque eu desde moleque, eu vejo a minha família ela é muito voltada aos assuntos da nossa comunidade. Existe uma música de um grupo chamado Nat Roots, chamado Palmares, 1999, e que ele resume bem isso que nós estamos falando, né? Que quem escreveu os livros de história foram os homens brancos, ao longo do tempo. Então, eles omitiram muitas coisas e colocaram aquilo que era do interesse deles, de acordo com a necessidade daquele momento. Muito do que é importante para nós foi ocultado. Então, nada mais justo do que nós, estando de poder do conhecimento, que é algo que foi historicamente negado para nossa gente, porque ser escravizado no Brasil era sinônimo de ser analfabeto, de não ter uma educação formal. Então, a maioria dos nossos estavam nessas condições, né? Mas, apesar de tudo, a nossa gente, com a sua sabedoria milenar, conseguiu transmitir esses conhecimentos de geração em geração e chegou até a nós nos dias de hoje. Então, existe uma frase que eu gosto muito de uma cantora sul-africana chamada Miriam Makeba. Creio que vocês já devam ter ouvido ela em algum momento. Grande Miriam Makeba, e que lutou contra o sistema de supremacia branca na África do Sul, que foi o apartheid. Ela disse o seguinte: o conquistador disse que eles vieram, conquistaram e escreveram. Você não pode esperar que pessoas que vieram para nos invadir contem a verdade sobre nós. Então, somos nós
que temos que contar a nossa história dentro da nossa perspectiva, dentro dos nossos interesses, né? E uma das formas de contar a história, posso trazer aqui para vocês, é a seguinte: a humanidade evoluiu no continente africano há aproximadamente 300 mil anos atrás. Se nós fizéssemos um livro que, para cada 1000 anos, a gente escrevesse uma página, a escravidão promovida pelos brancos latinos ocidentais, ela ocuparia meia página deste livro, de 300 páginas. Então é importante a gente saber, e as novas gerações conhecerem também, de que a nossa história não começa com a escravidão. E a gente não pode esquecer, fundamental, é que o Brasil é uma construção dos homens brancos, cristãos, heterossexuais, capacitistas. São esses que inventaram esse território. Esse território já existia. Esse território já era ocupado há pelo menos 32 mil anos. Sim. Tá? É para começo de conversa. Então, assim, essa construção da nacionalidade é uma construção que interessa a quem? Não somos nós. Nós não fomos convidados a pensar essa nação. Fomos obrigados a trabalhar para o enriquecimento e o poderio dos brancos. A gente não pode esquecer também que o Brasil é, abaixo da linha do Equador, o país mais poderoso, o país mais rico, né? O país aqui hoje o Brasil na América é o terceiro país mais rico. Quando o professor Carlos traz esse referencial da história, ele me reporta a questão da construção da Lei 10.639, né, que altera a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Ele altera, né? Eu faço essa desconstrução a todo momento com os meus alunos, da alteração. Ela altera uma lei maior, né? Que seria a nossa Bíblia, a nossa Constituição educacional. Então, o que você poderia trazer além disso, né? E nós estamos aí esgotando quase já o nosso programa, em razão dessa fala, Cláudia. A lei tem que ser uma garantia de que nós vamos conseguir não só contar a nossa história, mas contar a nossa história a partir de nós. Então, nós estamos falando de duas questões. A questão de uma lei, e lei é obrigatória, e nós estamos falando de 2003, e de lá para cá, a gente sabe a dificuldade que escolas, que essa lei está encontrando em obstáculos, em escolas e em docentes. A gente não tem essa lei implementada a 100% e a gente não consegue entender se lei é obrigatória, né? Então, a gente precisa denunciar a dificuldade dessa implementação e voltar a falar sobre a política de ação afirmativa em relação às cotas nas universidades, cotas raciais, que coloque os estudantes negros, que permita um ensino de qualidade, coloque esses estudantes do corpo negro dentro da universidade, e aí sim a gente possa se beneficiar do pensamento, da construção de conhecimento do professor Carlos e de tantos pesquisadores que estão denunciando que essa história precisa ser contada a partir de nós. Então, a grande importância é a gente se atentar. Quando a senhora falou sobre fake news, em cima de fake news, a história da independência do Brasil é uma fake news. Desde a chegada do negro sequestrado de África, tem tentado construir uma história sem nós. Mais uma vez, Fernando Penteado, você traz isso em razão da sua história como uma referência sobre os sambas. O samba, ele traz justamente isso, ele traz a contagem da história, a história real, né? Ele traz justamente a questão da cultura e esse pertencimento. É o único espaço que, de uma certa maneira, não foi invadido, mas faz invadido. Você poderia falar, Fernando, para a gente, de forma rápida? O nosso programa, infelizmente, né, quando ele começa a esquentar... Tem que acabar. Mas, olha, como eu disse na minha outra fala, o pouco que nós sabemos do nosso povo hoje é o samba quem trouxe. O samba que fez os seus sambas enredos, as escolas que mostraram o enredo na avenida, contando a nossa história. Porque, como você bem disse, professora, a história do Brasil, né, a história do mundo é um fake news. E isso, incluindo a nossa história do negro, é um fake news. Então, cabe a nós reescrevê-la mesmo, cabe a nós mostrar realmente o que realmente aconteceu com a gente. E é só assim nós vamos começar a pôr
o nosso nome na história. Isso tem que ser feito por nós, porque os brancos não vão deixar por não. Sim, já passou essa era, né? Colonizadora do conhecimento. Já passou. Então, finalizando o nosso programa, agradeço imensamente aqui a presença do Carlos Machado, ele nem falou o nome dele aí, africano, da nossa jornalista e também pesquisadora, Cláudia Alexandre, no nosso grande mestre, referência, não só no samba, mas justamente no registro dessa história afrodescendente e africana, trazendo justamente a cultura. Aguardo vocês no próximo programa Negros em Foco. E muito obrigado por todos que aqui participaram desses minutos aí de aprendizado. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria, e aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas o pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? E nós, negros mesmo, tipo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio, e é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.